hoje trago para vocês mais uma análise de um desenho aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário bem bacana e se gostar do conteúdo, deixe o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal do editor, é o canal Hugo Folks. Lá nós fazemos reacts de cerveja, então se você curte conteúdo, corre lá para dar uma olhadinha. E bora então para o vídeo. Hoje eu escolhi falar sobre Coragem, o cão covarde, aquele cachorrinho todo cor-de-rosa bonitinho. Pois é, então, um pouquinho aí da história dele. Ele foi lançado entre 1986, nem eu imaginava que foi tão antigo assim, né? Eu lembro que eu assistia lá para os meus 6, 7 anos, talvez? Por aí. E foi até 2002. A sua produção foi pela Cartoon Network, né? Cartoon aí, Network, trazendo bastante desenho bem interessantes, bem legais. Pelo menos naquela época lá que eu assistia. Agora eu não sei muito bem como tá, então eu fico devendo pra você, tá? E foi criado por John R. Dilworth. Eu achei assim que se pronuncia, tá? Um pouquinho pra quem não conhece essa história, mas eu acho que todo mundo conhece um pouquinho, né? O plot é o Coragem lá, o nosso cachorrinho. Ele mora em uma fazenda com Muriel Eustácio Badie. Enfim, né? Escolha a pronúncia e fique com ela. Mas Muriel e Eustácio. E eles moram em lugar nenhum. Um lugar bem interessante, né? Um nome bem interessante. E fica no Kansas. Eu acho que eu conheço uma menininha que saiu voando e foi parar em Oz, que é do Kansas também. Mas, enfim. E a Muriel, ela é escocesa, gosta de chá e cuidar do jardim. E Eustácio, pra quem não lembra, é aquele cara resmungão. Parece aqueles velhos resmungão que reclama de tudo da vida, tá? E ele tem um desprezo pelos animais, né? E ele é bastante mal-humorado aí. Enfim, aí você pode se perguntar, né? Como um cara que tem desprezo pelos animais tem coragem. Mas vamos lá, né? Comentando um pouco sobre os personagens. Eu acho a Muriel uma personagem bastante interessante. Não tem muito, assim, psicologicamente dela pra falar, porque ela é uma pessoa tão amorosa e eu não sei como que ela fica com o Eustácio, né? É meio estranho. Ok, faz aquele equilíbrio. Ela é quem cuida do Coragem, aquele lado afetuoso, né? E eu acho que os dois personagens talvez sejam um pouquinho mais interessantes. Tem os monstros que aparecem, tem os monstros recorrentes. Vamos focar nos personagens principais aí. Então, falando sobre o Eustácio, tá? Ele seria meio que um arquétipo do homem ganancioso que se apega ao dinheiro, né? Então lá, como eu já falei, ele tem desprezo pelos animais, então ele despreza Coragem. Ele sempre fica falando, não sei se você lembra, né? Ele sempre reclamando do Coragem e tudo mais. Ele também, de certa forma, despreza a sua esposa. Então eu não sei como a Muriel pode ficar com ele. Sério, não entendo mesmo. Porque ele tá sempre sabotando a comida dela, colocando sal, colocando temperos estranhos, tá? E mais uma coisa interessante sobre ele, e eu acho que isso explica muito do comportamento, é que pra quem não lembra, eu fui descobrir isso também, porque eu não lembrava, assim, de ter visto esse episódio, né? Posso ter visto, mas minha memória deletou. Como acontece, né, ali com Divertidamente, se você lembra lá, tá? Mas isso fica pra outro momento pra gente comentar, porque Divertidamente a coisa vai ser longa, porque tem muita coisa. O que acontece? O Eustácio, quando ele criança, ele foi maltratado pela mãe dele. E esse jeito dele pode ser justamente o reflexo do que ele aprendeu quando criança. Então, parece que a mãe dele não se importa muito com ele. Tanto que parece que teve um episódio que o Eustácio começa a pegar fogo e ela não se importa com ele, se preocupa com uma outra coisa. E ela também fica chamando ele de garoto idiota, assim como o Eustácio chama o Coragem de cão idiota. Tá aí alguma semelhança, tá? O que acontece? Eu acho que, de certa forma, o Eustácio se vê no cachorro como aquele menininho assustado que não tinha quem defendesse, né? Ou seja, a mãe sempre menosprezando, o pai mostra muito, pelo menos o que eu consegui achar. Então, eu acho que, de certa forma, o Eustácio tem uma certa inveja, porque o Coragem, né, tem a Muriel, que protege ele de certa forma.
Então, eu acredito isso, que ele se vê no cachorro, maltrata o cachorro como a mãe dele maltratou ele, né? O modo como ele aprendeu a lidar com isso, com medo e tudo mais. E tem essa inveja pela Muriel cuidar dele. Então, ele não tinha ninguém, coragem tem. Então, e aí, falando um pouquinho mais sobre o nosso personagem principal, que dá o nome ao desenho. Estou falando do Coragem. Então, o que eu quero falar sobre ele? Para quem não sabe, eu também não sabia, viu? Muitos lapsos de memória, mas eu achava um desenho muito sensacional naquela época. E o Coragem tem uma história sobre ele que, quando ele era um puppy, né? Um pequeno cachorrinho, os pais dele foram abduzidos por ETs, alienígenas. É provavelmente. E talvez os alienígenas sejam como o Coragem via o que aconteceu, seja por conta de um Naru ou os humanos, e aí o Coragem viu como alienígena. Talvez, né? Então, e aí acontece que o Coragem tem uma enorme ansiedade, né? Por conta disso, então ele tá sempre com medo, qualquer barulhinho ele já tá com pânico, com medo, assim, não deixa de ser pânico. Pânico entra quando você não... É um medo além do esperado por uma coisa que não se conhece. Enfim, eu posso ter pânico de sair na rua por algum motivo, mas não tem explicação por que eu tenho esse medo? Pode, então seria mais ou menos isso, tá? E aí, ele pode ter tido ansiedade de separação, né? Porque filhotinho, pequenininho, separado dos pais, perdeu aquele conforto que ele... Então isso pode ser pesado também, como funciona, tá? E eu acredito, de certa forma, o Coragem tenha resquícios de TEPT, né? Transtorno do estresse pós-traumático que nunca foi tratado. Por quê? Se o Coragem fosse um ser mais racional, mas o Coragem, de certa forma, ele é um ser humanizado. Então, humanizado, se pode dizer isso, mas ele tem isso, né? A gente acaba antropomorfizando os animais. Então, Coragem acaba tendo essas pequenas nuances do que tem um humano. Então, se o Coragem fosse um humano, né? Ele estaria sofrendo, sim, de TEPT, em que tem esses pesadelos, medo, ansiedade, até mais coisas, tá? Eventualmente eu vou explicar melhor sobre TEPT pra você. Aliás, já expliquei sobre TEPT em A Ilha do Medo. Dá uma conferida lá. Então, tá lá, mas seria mais ou menos isso sobre TEPT. Mas o Coragem gosta tanto da Muriel que ele acaba enfrentando os seus medos, tá? E acaba indo resgatá-la quando aparecem os monstros. Se você lembra, a Coragem era sempre quem resolvia alguma coisa. Então, isso é um pouquinho de análise psicológica bem rasteira sobre Coragem, porque o que me chamou a atenção sobre Coragem? Começamos, então, com as teorias, né, sobre esse desenho animado aí. Então, vamos lá. A primeira teoria é que Coragem é um cão normal, ok, né, e os alienígenas, os monstros, não existem. Interessante, tá? E isso tudo seria apenas o modo como que ele vê as coisas que estão fora da sua rotina. Ok, faz sentido, né? Então, para ele, chegou uma visita, aquilo lá pode ser uma ameaça. Então, ele transforma num monstro. Uma imaginação bem fértil, dizer assim. Um barulho caindo alguma coisa pode virar outro monstro. Então, acontece isso. Então, essa é a imaginação, o modo como Coragem tem para lidar com as coisas. Além, né, talvez por outras questões também do abandono dele, da coisa de separação. Então, acontece isso. Mas pode ser meramente porque ele é um cachorro. E cachorros se assustam com as coisas, né? Você tem cachorro aí, até os gatos de vez em quando. Chega alguém e às vezes eles ficam assustados. Então, pode ser um comportamento de cachorro por conta disso? Pode, mas pode também não ser. Então, essa é a imaginação do Coragem. E a questão deles não terem vizinhos no desenho seria porque o Coragem não sai de casa. Então, para ele não conhece nada além do que tá dentro da casa. Então, para ele, o lado de fora seria um vazio. Ok, faz todo o sentido, né? Quando você não conhece, você imagina um grande vazio. Não sabe o que imaginar, então ele imaginou um lugar vazio. E também chamado lugar nenhum. Enfim. Vamos lá para a segunda teoria.
Então, essa segunda teoria é bem interessante para quem gosta aí de histórias de alienígenas. E o Coragem tem um pouquinho disso, né? Nessa teoria, fala que eles estariam na Área 51. Uma hora dessa eu vou falar sobre a Área 51, mas ela é bem famosa, muita gente já deve saber aí, lá nos Estados Unidos, em que muita gente suspeita que lá tem alienígenas guardados, que é uma área de alta segurança militar. Teve até um evento lá que falava, vamos invadir a Área 51. Então, faz sentido aí de certa forma. E aí, a Muriel, o Eustácio e o Coragem seriam os experimentos. E de fato, aqueles monstros que apareceriam seriam os alienígenas. Uma das coisas também que comprovaria isso é que, quem sabe, Nevada ali é uma grande área de deserto, né? Vamos dizer, para quem não tá reconhecendo ainda, Las Vegas. Então, se você sabe, a cidade toda brilhante, mas nos arredores tem uma vasta área de deserto. Então, por o lugar ter uma casinha sem nada ao redor, sendo meio que um deserto na volta, isso talvez comprovaria também que eles estariam na 51. Outro fato interessante que colocaram ainda sobre essa teoria é que o computador que o Coragem usa sempre tem dados militares, sempre tem resposta para coisas. E aí, será ou não, né? E pode ser verdade. E outra coisa também é que sempre que se precisa, os militares aparecem ali para ajudar. Enfim, bem suspeito aí, talvez seja verdade, talvez foi inspirado nisso aí. Pode ser sim, pode ser não, mas a imaginação tá aí valendo, né? Como roda sempre a imaginação se lugar. Número 3. Tem um episódio chamado O Grande Fuzile. E os donos do Coragem, a Muriel e o Eustácio, são transformados em marionete. No final, o Coragem, como sempre, derrota, né, os monstros, mas seus donos não voltam ao normal. Enfim. E aí, o que acontece? As próximas temporadas dessa, o Coragem estaria imaginando os donos vivos para não sentir a morte deles, para não se sentir só. Então, o que eu imagino assim, se o Coragem imaginando, os donos deles podem ter morrido, marionete, pessoas duras, sem vida, né? Então os donos podem ter morrido, fato. Então o Coragem imaginou como alguém transformando em marionetes, né? Porque ele não sabe muito bem o que é a morte. Pelo menos eu imagino isso. E acabou pensando nisso. E aí ele imaginou. Como ele usa essa imaginação, ele acredita que as pessoas estão vivas, ele não consegue aceitar que os donos se foram. Isso pode ser um luto patológico. Por que eu digo isso? Todos nós passamos por um luto. Mas quando o luto passa de 6 meses, a pessoa entra numa depressão profunda, pensídio, entra num psicótico, como imaginando coisas, isso já entra numa denominação de luto patológico. E isso precisa procurar ajuda. Não que às vezes passar de 1 ano, ou seja, normal, acontece, mas tem seus momentos e tem a timeline é basicamente, o tempo de corte é 6 meses. Passou de 6 meses, a pessoa tendo vários sintomas graves, já entra num luto patológico. Às vezes até antes, né, a pessoa antes dos 6 meses acaba tendo uma depressão grave, isso, né, pode ser uma parte do luto patológico aí. Teoria número 4. E a nossa última teoria, porque para variar, esse vídeo está ficando longo. Então, essa teoria é para quem gosta de mitologia aí. Nessa teoria fala que o Coragem talvez seja o Cerberus. Quem é Cerberus, né? É aquele cão de 3 cabeças, ou, se você pedir uma referência melhor, Harry Potter, fofo, guardando a pedra filosofal, ok? Mas o Cerberus aqui nesse caso, tá? Ele não tá guardando a pedra filosofal. Ele está guardando as portas do inferno. Então aquele cão de 3 cabeças está guardando. Lugar nenhum seria o inferno. O Eustácio é o Hades e o Coragem tem a missão de proteger a humanidade, a Muriel. Por que acham que o Coragem é o Cerberus? Porque tem alguns momentos do desenho e quando o Coragem está muito agitado, ele parece ter 3 cabeças com expressões diferentes. Então tá aí da onde surgiu essa teoria. Então, galera, espero que tenham gostado demais essa análise aqui do canal. Se curtiu,
deixa seu like, se inscreve aí no canal. E é isso, galerinha. Beijos e até a próxima!